Vamos agora conversar sobre as reações de hidratação. Nas reações de hidratação, é importante a gente perceber que algumas condições elas precisam ser atendidas. Então, a primeira delas, não existe reação de hidratação apenas com água. Isso porque as ligações de oxigênio e hidrogênio são ligações muito fortes. Então, ele precisa de um fator externo para que essa ligação ela possa ser rompida, tá? Se a gente tiver só o alceno e o meio aquoso, essa reação não ocorre. Isso significa dizer o quê? Que a gente precisa de ajuda externa, né? De catalisadores, possivelmente a presença de ácidos, possivelmente não, certamente. E aí, para que essas reações elas são úteis? Especialmente na síntese de álcoois, tá? E aí, se a gente tiver um ácido nessa solução, ele vai potencializar aqui o poder nucleofílico do alceno, porque vai ocorrer uma protonação na água, tá? E aí o ácido vai fornecer o seu hidrogênio como um eletrófilo, tá? Então, vamos adiante. Então, a reação mais simples de adição de água ou de uma reação de hidratação é a reação catalisada por ácido. Nessa reação, né, nessa catálise, ocorrerá antes da reação uma protonação da água. É muito comum a gente observar direto a presença do íon hidrônio, né, que é a água protonada. Se essa representação ela não estiver dessa forma, a gente vai observar isso aqui. Água barra H+. Os dois representam a mesma coisa, representam o mesmo processo, representam isso aqui, tá, gente? A água. E aqui, quando você tem H+, você tem um ácido genérico. Pode ser qualquer um. Então, o par de hidrogênio e do oxigênio se liga no hidrogênio, fazendo a protonação e formando o íon hidrônio. Ok? Não dei muita atenção nesse tracinho não, porque a minha caneta eu não sei o que está acontecendo, então eu formo dois pontinhos e ele liga os dois, tá? Mas vamos lá. Depois de formado o íon hidrônio, o que a gente tem é o processo comum, que a gente já conhece, né? A ligação π se liga, né, no hidrogênio, faz a transferência do próton, o par de elétrons se desloca para o oxigênio, estabilizando aqui a carga positiva. Nisso a gente formou um carbocátion. E lembrar que esse hidrogênio sempre se liga no carbono mais hidrogenado, formando aqui um carbocátion secundário. A água, como é nucleófilo, o parzinho de elétrons do oxigênio vem, se liga no carbono. E aí lembre-se que a água vem com tudo, né? Então, o que a gente tem agora? O oxigênio com 3 ligações, tem ligação sobrando. Então, aqui a gente vai ter uma reação de desprotonação. Uma própria água do meio, a molécula da água vem e faz essa desprotonação, formando aqui o álcool e liberando para o meio o íon hidrônio, ou seja, um catalisador que entrou lá no início. Ainda falando aqui da adição de água ou das hidratações, é muito importante a gente observar o tipo do alceno, tá? Quanto mais substituído for esse alceno, observa aqui, ó, mais rápida é a reação. O que isso implica dizer, né? Implica dizer que os alcenos substituídos são mais estáveis e são mais favoráveis para a reação, tá? Da estabilidade da própria estrutura do alceno. Então, é melhor, até porque ele vai formar um carbocátion no meio mais substituído, favorecendo o produto. E se a gente for dividir o mecanismo de adição, de hidratação, né, em etapas, a gente tem basicamente 3 etapas. A primeira delas é a transferência do próton, e como, né, o alceno, ele é protonado,
pela água que foi protonada antes, né? Pelo íon hidrônio. Então, aqui a transferência de próton do íon hidrônio para o alcênio. Formando quem? O carbocátio. E isso inicia a segunda etapa, onde a água vai agir como nucleófilo, se ligando no carbocátio intermediário. A terceira etapa é uma outra transferência de próton. E aí, para que essa transferência? Para estabilizar essa molécula que está aqui carregada com oxigênio carregado positivamente, porque está com 3 ligações. Então, a água do meio vem, faz a desprotonação desse oxigênio, formando aqui o nosso produto final, ok? Ainda falando sobre as reações, sobre essa reação de hidratação, é importante observar o seguinte. Na reação de hidratação, para que o álcool seja predominante, é muito importante que a gente use o ácido diluído. Ele é só um catalisador, então a gente tem que ter mais água e menos ácido. Ele tem que atuar apenas como catalisador. Por quê? Porque essas são reações que são reversíveis. E aí, para que você favoreça o equilíbrio no sentido da formação do álcool, a gente tem que usar mais água. É uma reação de hidratação. Se você fizer o contrário, você vai estar favorecendo o alceno e a água. Se você usar um ácido mais concentrado, e aí menos diluído, obviamente, você vai estar favorecendo aqui os reagentes e não o álcool, tá? Então, é muito importante que para a formação de álcoois, numa reação de hidratação de alceno, a presença do ácido, ela é catalítica, ela é um ácido diluído, que é para favorecer a reação de adição. Bom, ainda falando dessa reação de adição sobre o ponto de vista termodinâmico, fazendo uma comparação entre os dois processos, o que é que a gente observa? Quando você tem um álcool que faz a protonação e sofre a perda de água, esse é um intermediário carbocátion formado, que origina o alceno. Quando a gente tem o alceno que sofre aqui a protonação e formando esse intermediário aqui, a gente observa que é o mesmo, tá? E aí ele eventualmente ele tem aqui um carbocátion interno que é mais estável. Então, do ponto de vista termodinâmico, a respeito aqui do carbocátion, essas reações têm a mesma possibilidade de acontecer. Mas a perda de hidrogênio aqui para formar o alceno, ela é um processo que é menos energeticamente favorável, apesar da gente ter aqui o mesmo carbocátion sendo formado. E aí, o que a gente tem? Que essa reversibilidade, né, da reação vai gerar um equilíbrio entre os alcenos. A gente tem os alcenos que podem ser formados do tipo cis e os alcenos do tipo trans. Então, se eu tenho um alceno formado que é menos estável, pelo equilíbrio ácido, ele pode ser convertido, né, no mais estável, que é o trans, tá? Lembrar que os alcenos trans são mais estáveis que os alcenos cis. E esse meio catalítico aqui de ácido, ele favorece com que um alceno menos estável se converta no mais estável, ok? Falando de energia das reações de hidratação. Então, aqui eu tenho os reagentes, tá? Tenho a formação do carbocátion, que é a etapa que gera mais energia, que precisa, que requer mais energia, por isso que ela está aqui no patamar maior. Aí aqui nesse ponto a gente tem a formação do carbocátion e da água. Para esse segundo ponto de energia, a gente tem o quê? O ataque nucleofílico, ele está acontecendo nessa etapa aqui. E aí, depois que eles se ligam, a gente tem a formação dessa molécula ainda protonada.
E esse outro ponto corresponde ao quê? A desprotonação, ou seja, a retirada desse hidrogênio e, consequentemente, a formação do nosso produto final. Então, a gente tem 3 pontos máximos de energia. Aqui, formação do carbocátion, aqui, ataque nucleofílico e, por último, a desprotonação. Do ponto de vista estereoquímico, a mesma coisa que a gente viu lá na reação de hidroalogenação, a gente também observa aqui. O que a gente tem? Sempre que nós temos um carbocátion formado, a gente tem que observar que há possibilidade, dependente de quem esteja nesse carbocátion, esteja ligado nesse carbocátion, de formação de produtos com estereoquímicas diferentes. Então, se esse intermediário aqui, carbocátion, tem 2 faces, há a possibilidade da ligação pela face superior e há a possibilidade da ligação pela face inferior. Logo, se for favorável, né, se tiver aqui 3 substituintes diferentes e entra mais um quarto, o nosso produto ele vai ser assimétrico, ou seja, é importante considerar a sua estereoquímica. Tá? A adição de álcoois, o mecanismo, a forma como ocorre é a mesma da hidratação. Ao invés, a diferença é que é o seguinte, na hidratação você tem hidroxila ligado ao hidrogênio. Na adição de álcoois você tem um grupo metílico ligado à hidroxila. Tá? Então, qual é o produto dessa reação? Um éter. Qual é o produto da adição? Um álcool. Mas, do ponto de vista de mecanismo, as reações têm o mesmo princípio, tá? Então, não tem muita diferença. E também requer a presença de um catalisador ácido. Veja aqui a setinha de equilíbrio. Então, as mesmas condições também são requeridas. Álcool e meio ácido para formar um éter, quando você tem isso para ser adicionado no alceno. E o mecanismo, como eu falei, é o mesmo. É importante a presença do álcool ou do ácido para quê? Para protonar o álcool. Então, por exemplo, esse álcool aí que a gente tem é o metanol. Então, se eu consigo botar os pares de elétrons, botei. Então, quando você representa esse H+, você está representando um ácido genérico. Então, você faz a protonação aqui do álcool. No final, você tem esse álcool protonado, tá? E que é esse rapazinho aqui. Então, primeira etapa que vai ser o quê? Transferência de próton. O alceno se liga no hidrogênio, né? Retira o hidrogênio. O par de elétrons do álcool protonado se desloca para o oxigênio, para estabilizar essa carga positiva. Formou aqui o carbocátion. E na outra etapa do ataque nucleofílico, o oxigênio do álcool, de uma segunda dessa molécula do álcool, né, atua como nucleófilo e se liga aqui no carbocátion. Veja que ele foi com tudo que ele tinha. E aí precisa sofrer o quê? Uma desprotonação para estabilizar essa carga positiva do oxigênio. Então, o próprio álcool do meio, ele pode fazer isso, né? Retira aqui esse hidrogênio que está sobrando, desprotona, o par de elétrons estabiliza a carga positiva do oxigênio e aí a gente tem o éter formado. Ok? Então, é o mesmo princípio da reação de adição, só que de hidratação. Só que ao invés de usar a molécula de água, que a gente utiliza a molécula de água. Okay? Vamos falar agora da adição de halogênios. Então, produzimos aqui aletos de halogenetos, vicinais. Vicinais por quê? Porque eles estão em carbonos vizinhos. Só que você já está observando aqui que eles estão opostos. Eles estão um em cada lado da molécula, ok? Quais são os mais utilizados? Bromo e cloro, pelos mesmos motivos que eu já falei antes. O flúor
é muito reativo e o hidrogênio, ou o iodo, perdão, ele é mais lento um pouco. Então, a gente trabalha mais com cloro e o bromo. Bom, dentre as reações de halogenação, as mais fáceis de se observarem são as bromações, que é muito utilizada para caracterização de alcenos, é o que a gente chama de teste do bromo, ou teste de saturação. A solução de bromo é essa de coloração castanha, um castanho bem forte. E aí essas reações elas são tão rápidas que é facilmente perceptível pela mudança de cor. Vamos imaginar que aqui tenha com uma solução que tem um alceno. Então, quando a gente adiciona a solução colorida do bromo aqui na solução que tem um alceno, imediatamente ela perde a cor, ou seja, se você coloca algo colorido em algo incolor, não tem a reação, o que você espera é que essa cor vai ficando mais clara aos poucos. Por quê? Porque ela está sofrendo uma diluição. No caso dessa reação, a perda de cor ela é instantânea, ela é imediata. Por quê? Porque a reação ela ocorre imediatamente. Na maioria das vezes, essas reações são feitas em solventes inertes, como tetracloreto de carbono, e não requer aquecimento, tá? Então, a gente aqui tem um exemplo do 1-hexano, que sofre a bromação. Aqui o composto halogenado, né? Dihalogenado, com percentual excelente de rendimento, de 90%. E aí, ao contrário, por exemplo, das reações de hidrogenação, essas reações são adições que a gente chama anti. Por quê? Porque os aletos, os halogênios, eles se adicionam em lados opostos. Então, aqui a gente observa aqui um bromo que entrou pela face superior e o outro bromo que entrou pela face inferior, tá? Então, essa é uma adição anti, que eles são adicionados pelos lados opostos. Ou seja, eles formam produtos trans, ok? O que mais que a gente pode falar? Como a gente tem aqui exemplos de dois alcenos, um cis e um trans sofrendo halogenação. O que a gente espera? Quando você tem o cis, ou seja, os dois grupos iguais do mesmo lado, você forma produtos com mesma estereoquímica. Ou seja, 2R, 3R, a mesma configuração para os dois carbonos assimétricos formados. E, nesse caso, 2S, 3S, também aqui, mesma configuração. Ou seja, aqui a gente formou um par de enantiômeros, ok? Então, toda vida que a gente tem um cis reagindo, sofrendo uma halogenação, que é uma adição do tipo anti, se for o cis, a gente tem a formação do par de enantiômeros. Se a gente tiver o trans, então eu vou ter compostos idênticos ou mesos. Significa o quê? Que essa metade aqui S tem configuração oposta a essa outra metade que é E, ok? Então, você forma um único produto meso. Então, a gente ainda tem que considerar algumas coisas importantes quando a gente fala aqui da adição de halogênios. Falando do bromo molecular, né, a estrutura da molécula é essa, e está representada aqui também. E aí a gente não pode pensar que essa molécula, por exemplo, ela é apolar. Veja a quantidade de pares de elétrons livres que o bromo tem. Deixa eu ajeitar aqui dali. Pronto, ficou feio, mas acerto. Então, se você tem aqui essa quantidade de pares de elétrons livres e um nucleófilo, por exemplo, com carga aqui se aproxima, então ele induz a polarização dessa molécula. Então, o que você tem?
os elétrons se concentrando de um lado, formando a carga parcial negativa, e do outro lado a carga parcial positiva, que foi onde os elétrons saíram para se concentrar do outro lado. Isso induz a polarização da molécula, ok? E aí a gente tem o que chamamos de dipolo induzido. Com relação ao mecanismo, né, da reação, esse dipolo induzido é extremamente importante. Por quê? Quando a gente observa aqui o mecanismo, a gente já sabe que o mecanismo ele parte da ligação π do alceno. Então, na ligação π, se ataca o bromo que tem deficiência de elétrons, ou seja, de onde os elétrons saíram, né? E aí esse ataque ele é simultâneo, né? Ele forma aqui um ciclo. Quando isso aqui ocorre, o outro bromo ele é expelido. Lembre-se que ele estava concentrando aqui a carga negativa dos elétrons. E aí a gente tem o que nós chamamos de íon bromônio, tá? O bromo ligado nos dois carbonos, e aí ele vai estar com essa carga positiva, formando aqui o intermediário cíclico, tá? E isso é muito importante, porque isso é o que define a estereoquímica da molécula. Então, a gente tem que aí, na segunda etapa, esse outro bromo, né, da molécula, ele vem e atua como nucleófilo, e se ele atacar aqui nesse carbono, a abertura do anel ocorre aqui, e ele pode tanto atacar deste lado como deste outro lado, desse carbono outro, né? Formando aqui os produtos que a gente já conhece, por exemplo, se for um alceno cis de partida. Então, é muito importante a gente ter em mente que na adição de halogênios a gente não tem carbocátion intermediário, mas sim o íon bromônio. E aí aqui um pouquinho mais detalhado esse mecanismo, tá? Então, o alceno se liga no bromo na parte deficiente de elétrons. Lembre que essa molécula foi polarizada. Então, da mesma forma que o alceno aqui se liga no bromo, o bromo se liga no outro carbono, aí formando o ciclo, aqui o íon bromônio. E aí o íon brometo vai realizar o ataque nucleofílico, né? Pelo lado oposto aonde está o outro bromo, ok? E aí forma um par de enantiômeros. A estereoquímica da reação, a gente já viu, sempre vai depender de quem? Do alceno. Se você tem o alceno cis, você forma o par de enantiômeros, tá? Se você tem o alceno trans, você forma o composto meso, tá? Lembrar que não existe carbocátion nesta reação. A gente forma o íon bromônio como intermediário. E aí, é importante lembrar o seguinte: por que a reação de adição de halogênio ela ocorre em solvente inerte? Porque se, por exemplo, você tiver um álcool no meio, ou a água, ele vai participar dessa reação. Porque esse carbono aqui, ele fica, ou tanto esse como esse, né, que está do íon bromônio, ele fica muito suscetível a sofrer reação por outros nucleófilos. E aí a gente sabe que tanto a água como o álcool são solventes que são nucleofílicos. Então, se você tiver água, ao invés do brometo, que acabou de ser eliminado na primeira etapa, fazer o ataque nucleofílico, quem vai fazer é a água ou outro solvente no meio que você tiver. E aí o seu produto não vai ser um dihalogenado, mas vai ser o que nós chamamos de aloidrina. Quase não cabe. Vai ser uma aloidrina. De um lado você tem o hidroxila e do outro você tem o bromo. E lembrar que, independente de ser a água ou o brometo fazendo o ataque nucleofílico, esse ataque sempre vai ser pelo lado oposto ao que está o grupo brometo. Muito importante lembrar disso. Ele nunca vai acontecer, por exemplo, pelo mesmo lado, tá? Sempre pelo lado oposto.
Então, formação de aloidrinas é quando, ao invés da segunda etapa, no ataque nucleofílico, você tem aqui a água e não o bromo, ou o íon brometo formado na etapa anterior. E aí a sequência de etapas é a mesma. Ataque nucleofílico, perda de grupo de saída. Depois, um outro ataque nucleofílico, dessa vez feito pela água. E por último, a transferência do próton, formando aqui o produto anti, ok? Uma coisa importante a lembrar. Quando você tem alcenos assimétricos, então, por exemplo, a gente está vendo aqui, ele tem duas substituições desse lado e desse outro lado não é substituído. Que você tem o meio que vai atacar, seja a água, seja o álcool, a água ou o álcool tem um nucleófilo que não é o íon brometo, ele sempre vai atacar no carbono mais substituído, tá? Sempre. Ele não faz o ataque, por exemplo, no carbono mais hidrogenado. Por quê? Ele enxerga, entre aspas, como que se aqui, nesse carbono, tivesse uma carga parcial positiva maior. Então, ele faz esse ataque aqui para poder formar o produto, tá? É o que nós chamamos de regioquímica. Tá? Continuando, aqui sendo um pouquinho mais específico, né, com relação à regioseletividade desse ataque aqui na reação de formação de aloidrina. Então, a gente sempre considera o carbono mais substituído. Por quê? Porque ele tem uma maior carga parcial positiva, ok? Por fim, ele sofre uma desprotonação e aí a gente forma a aloidrina. Vamos falar agora de outras adições, tá? Aquelas são as adições mais comuns e aqui a gente vai falar de outras adições que também são muito importantes em reações de síntese. A primeira delas é um tipo de hidratação, aqui a gente está vendo, saiu do alceno, formou o álcool, mas que não ocorre na adição, na presença de água e ácido, tá? É o que nós chamamos de oxmercuração, desmercuração. Então, pelo próprio nome, a gente está vendo que tem mercúrio na reação. Então, ela é uma hidratação que utiliza mercúrio. E aí, por que essa reação diferente? A gente vai ver que essa reação ela é muito boa para acontecer em alcênios que podem sofrer rearranjos. Então, por exemplo, você tem um alceno e precisa dele para formar um determinado produto e precisa formar esse produto através da reação de hidratação. Se você fizer a hidratação comum e no meio da reação tiver a possibilidade de ter um rearranjo, esse rearranjo ele vai acontecer se você usar água e ácido. Mas se essa hidratação for feita pela oxmercuração, desmercuração, não vai acontecer rearranjo, ok? Se ao invés de água você usar álcool, o seu produto vai ser um éter, do mesmo jeito que a gente viu anteriormente. Então, a primeira etapa é a oxmercuração, e aí você está vendo aqui o alceno. A oxmercuração, que foi o que aconteceu? O acetato de mercúrio se ligou num carbono da dupla e a hidroxila está ligada no outro. E a segunda etapa é a desmercuração, ou seja, a retirada desse produto, dessa parte aqui de mercúrio, formando então o seu produto final. Como é que essa reação acontece? Então, aqui a gente tem o alceno, o acetato de mercúrio, água e THF, que é o tetrahidrofurano. E aí a gente forma o nosso primeiro produto, que é o acetato alquil de mercúrio. E ácido acético. Na etapa de desmercuração, a gente usa borohidreto de sódio, meio aquoso com base. Para quê? Para retirada desse grupo. E aí a gente forma o nosso produto álcool, o mercúrio e o íon acetato. Vamos ver como é que isso acontece?
Então, aqui a gente tem um acetato de mercúrio, tá? O mercúrio ligado a 2 grupos acetato. O que vai acontecer? Um deles se desliga, formando o cátion mercúrico, ok? E o íon acetato. Esse cátion mercúrico ele vai agir como eletrófilo. Quando o alcênio vem, se liga com o mercúrio, a gente vai formar o íon mercurinho, que é como se fosse o bromo daquela reação lá da halogenação, tá? Ele forma esse camaradinho aqui. Então, ele vem, se liga no mercúrio, e o mercúrio fecha o ciclo com o alcênio. Bom, na próxima etapa, o que a gente vem? O nucleófilo, que aí no caso vai ser a água ou o álcool, vai depender do solvente que você tem, se liga no carbono mais substituído pelo mesmo motivo que a gente já viu na reação anterior e abre o anel de mercúrio, formando esse intermediário, o nucleófilo ligado no carbono mais substituído e o acetato de mercúrio ligado no outro carbono. E a etapa 2 é a etapa de desmercuração, que é apenas uma redução com borohidreto de sódio. Então, borohidreto de sódio, meio básico, água. Então, o que a gente vai fazer? Vai retirar esse grupo e substituir pelo hidrogênio, pelo grupo hidreto. E aí a gente forma o álcool e o nosso produto está ok. Aqui o mecanismo nas etapas mais definidas, né? Vocês olharem depois com mais calma. E aqui uma série de exemplos. O que a gente observa? Que nosso nucleófilo, independente de ser nosso solvente, né, o éter, ou o álcool ou a água, a gente observa que não forma rearranjo. Essa é a maior vantagem desta reação. O produto tem um alto percentual de rendimento e não há ocorrência de rearranjos, ok?